livro de Êxodo, o capítulo 32. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Bem? Diz assim a palavra do Senhor, vou ler poucos versículos. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouros que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram Arão. E eles o tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Amém? Amém. Não pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Vou baixar um pouquinho aqui para não ter microfonia. Esse bezerro de ouro está me chamando a atenção, porque o povo de Deus, eles é um povo peculiar, porque na antiguidade, após o dilúvio de Noé, os homens conheceram a idolatria. Até o dilúvio de Noé não tinha idólatra, não tinha. Eles tinham outros pecados. Eles eram maldosos, assassinos, tinham pecados de imoralidade, mas idolatria eles não tinham. Eles sabiam que existia um único Deus. Só que a maioria desprezava esse Deus. Porém, depois da arca de Noé, teve um problema sério com a idolatria. Os homens começaram a adorar o sol, a lua, os bichos, os rios, a natureza e outros homens. Começou a ter esse problema. E o Egito era um lugar qual havia centenas de deuses. Tinha o deus principal, tinha o deus do rio Nilo, o sol era considerado o grande Ra, né, essas coisas todas. O próprio faraó era considerado a reencarnação de Ra. Era um montão de coisa. Porém, o povo de Israel, Deus chamou Abraão, que também nasceu no lar idólatra. Eles sabiam que Deus existia até uma certa época, mas eles confundiam. Eles achavam que o nosso Deus, que eles chamavam de El, tinha criado o mundo e sumido do mapa, entendeu? E criou e foi embora. E outras pessoas, outros seres tomaram o lugar dele, mas ele estava muito distante. Aí Deus fez o quê? Já que os homens se esqueceram dele, ele tomou Abraão, falou: não, eu vou mostrar que eu ainda sou Deus, e os demais é a imaginação deles. E tomou Abraão, a Isaac e a Jacó, para mostrar que há apenas um Deus verdadeiro, e que é impossível representar esse Deus por imagens, por colares, por pinturas, por esculturas ou qualquer outra coisa. Porém, esse povo de Deus, eles foram, a sua descendência, como Deus falou para o próprio Abraão, foi para o Egito. E lá no Egito eles padeceram por 430 anos. Irmão, se você anda com a pessoa todo dia, você começa a pegar o jeitão da pessoa. Começa a andar com carioca, você vai falar escola, esquina. Começa a andar com mineiro, vai falar uai, do nada. Você vai falar uai, do nada. Começa a andar com nordestino, oxe para todo lado. Imagine 430 anos no meio de um povo idólatra. Eles começaram a ser idólatras. Só a tribo de Levi, por causa de Levi, como está lá em Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 2, que Levi fez um concerto com Deus, que a casa dele, a família dele, seria uma família que só serviria ao Senhor. E ele fez de tudo para os demais também servir ao Senhor. Mas a família dele, a tribo dele, fez um concerto de servir a Deus, e por isso
Deus os escolheu como sacerdotes e Moisés saiu de lá, porque eles tinham realmente no coração não serem idólatras, eles não eram, mas os demais era tudo idólatra, era Deus e mais um montão de coisa. E no Egito que eles aprenderam que o Deus que falava era o Deus Apis, era um boi. Na cabeça deles o boi era o que dava adivinhação. E esse boi era usado nessa época assim de carnaval. O boi era enfeitado. Aí esse boi depois era afogado no Egito. Eles faziam uma festa em volta daquele boi. Eles dançavam, cantavam com tamborios. Aí depois o boi era sacrificado no rio. E dessa festa toda eles usavam para adivinhação. Então quando Arão teve que fazer um bezerro, não que ele teve que fazer, ele fez porque ele quis, ele pecou contra o Senhor, ele fez um Deus de adivinhação, um bezerro, filho de um boi, para que pudesse de alguma forma acalmar aquele povo. Agora vamos aqui entrando na mensagem. Qual que é o problema dessa passagem do povo de Deus? O povo de Deus, primeiramente, a gente percebe que eles estavam presos numa liderança humana. A liderança humana de Moisés. Moisés foi um homem de Deus, Deus usou poderosamente, mas na cabeça de muitos deles, não foi Deus que fez os milagres, não foi Deus que transformou a água em sangue, não foi Deus que fez cair saraivaias de pedras com fogo do céu, não foi Deus que mandou os gafanhotos, não foi Deus que matou os primogênitos, não foi Deus que mandou as moscas, não foi Deus que feriu o Egito, não foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó que abriu o Mar Vermelho, não foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que deu água da rocha. Para eles era Moisés. É loucura, Moisés não tem esse poder. Moisés chegou no Egito, ele tinha 80 anos. Do 0 aos 80 anos, a única coisa que a mão de Moisés conseguiu fazer, que está na Bíblia, que eu sei ele matou um homem egípcio, ele foi pastor de ovelha, e só, não sei mais o que a mão de Moisés fez. As demais coisas que nós fazemos, comemos, bebemos, só isso. Agora, ele não tinha poder. O poder é de Deus. Mas, infelizmente, o povo de Israel colocou na cabeça que o poder era de Moisés. Falou assim, olha, faça-nos deuses, porque esse Moisés eu não sei o que aconteceu. Onde está esse homem? Esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eles estavam firmes no homem. Não foi Moisés que tirou eles, foi Deus. Aleluia. Deus. Quem faz a obra na minha e na sua vida. Primeira lição, é Deus, não é o homem. Porque se você confiar no homem, você vai cair. Todo homem da Bíblia, olha, até me lembrei dessa história. Eu vou contar alguns homens da Bíblia, homens de Deus que estão na Bíblia. E se você se confiar no homem, você vai se desviar. Vamos lá, Adão, a mulher manda nele. Enoque, sumiu do nada. Noé, cachaceiro, fez cachaça para ele. Qual é o outro? Abraão, namorou com a própria escrava. Isaac era covarde e não quis abençoar o que Deus mandou. Jacó era meio trambiqueiro. Qualquer outro, José era fofoqueiro, era espião. Vamos outro, Moisés, assassino. Vamos outro, Josué, covarde. Outro, vamos lá, Gideão, fez uma estola, as pessoas pecaram. Vamos mais um, Davi, adulterou, matou, cobiçou. Todo homem que está na Bíblia tem falha, sem exceção. Todos os homens. Até Samuel, ele errou quando escolheu seus filhos para ser juiz, ele errou. Todo homem falha. Então, se a sua fé estiver firmada no homem, você vai cair. Todo homem falha, não importa qual seja. Ele pode ser bom, ele pode ser um homem de Deus, pode ser um homem piedoso, mas ele vai falhar. Você já falhou, eu já falhei. Vamos falhar mais algumas vezes.
Mas o que diferencia um homem de Deus ou uma mulher de Deus é ele estar firme. Ele pode cair, mas o Senhor levanta ele. O Senhor levanta. Porque todos nós falhamos. Moisés matou um homem no Egito, mas mesmo assim Deus chamou ele. Ainda que o homem falhe. Noé falhou, mas ainda Deus era com Noé. Todos os homens. Elias, que correu de mulher, ficou com medo de Jezabel. Deus falou assim: o que fazes aqui, Elias? Sai daí, Elias. Vai lá, te levanta e unge a rei a Jeú em Israel, e unge também a Eliseu como profeta, e unge a Azael como rei da Síria. Mesmo que ele fugiu com medo de Jezabel, Deus chamou ele de volta. Todos os homens falham, mas aqueles que continuam firmes na presença do Senhor ainda têm chamado de Deus. Não firma sua fé no homem, porque um dia o homem falha, um dia o homem pisa fora da faixa. Homem é mulher, né, irmãos? Amém? Pode ser homem, pode ser mulher. Todo ser humano está sujeito a falhas. Homens de Deus, as falhas, como estão na Bíblia. Todos que eu falei que falharam estão na Bíblia, não estão? Amém. Os homens de Deus, eles não escondem suas falhas. Os de Satanás escondem. Os de Satanás, né? Nem disfarça. Não, disfarça bem. O de Satanás disfarça perfeitamente suas falhas. Mas os homens de Deus é transparente as suas falhas. Porque um homem de Deus tem que ser sincero. Davi até tentou esconder a sua falha, mas Deus falou: olha, você é o homem. Aí ele confessou: é verdade, sou eu. Ele podia matar até Natã, sabia disso? Ele podia matar o profeta Natã, mas ele dobrou e disse: eu pequei contra o meu Deus. Mas Deus falou assim: fique em paz, o teu pecado foi perdoado. Mas infelizmente vai acontecer algumas coisas, mas o teu pecado foi perdoado. Mas não se firme homem, irmãos. Esqueça o que há na vida dos homens, porque perfeito é Jesus. Em Jesus não há covardia, em Jesus não há imoralidade, em Jesus não há prostituição, em Jesus não há roubo, em Jesus não há engano, em Jesus não há feitiçaria. Em Jesus ele é 100% santo, santo, perfeito e fiel. Por isso a nossa fé tem que estar firme no Senhor, porque ele não falha. Porque até grandes homens de Deus como o apóstolo Paulo também falharam. Todos os homens falham. O apóstolo Paulo brigou com Barnabé, uma besteira, ele brigou, teve contenda, tiver que se apartar. A Bíblia diz que Pedro se tornou repreensível, porque ele ficou com medo dos judeus. Então todos os homens de Deus falham. Então esqueça os homens, se firma no Senhor. Quem tirou você do Egito foi o próprio Deus de Israel. Não foi homem não. Que eu ouvi uma palavra bonita, aí eu me converti. Que alguém falou comigo, eu me converti. Não, quem te convenceu do pecado, do juízo da justiça, foi o próprio Deus. Esqueça o homem. Esqueça o que o homem fez. Foi Deus. Deus, no máximo Deus usou essa pessoa para falar contigo, mas foi o próprio Deus que te chamou. E quando nós firmamos nos homens e eles vão falhar, nos leva a nos desviar dos caminhos do Senhor. Irmão, se desviou dos caminhos do Senhor, você vai entrar na idolatria. Mas como assim, meu Marcelo? Porque eu escuto pessoas que se desviaram e eles não estão dobrando seus joelhos diante das imagens de esculturas. Eles não estão, eles não têm um altar cheio de esculturas, de imagens de gesso nas suas casas. Irmão, idolatria na Bíblia não é só um ídolo, não é só uma escultura, é tudo que toma o lugar de Deus. E às vezes que toma o lugar de Deus é a cachaça. A pessoa deixa Jesus e troca Jesus pela cachaça, troca Jesus pelas drogas, troca Jesus pelo dinheiro, pelo trabalho. É idolatria. Irmãos, quando a gente deixa de servir a Deus por causa dos homens, há consequências. Um abismo chama um outro abismo. Não deixa cair nessa falha da idolatria. Deixar as coisas de Deus em segundo lugar. Porque
o Senhor Jesus Cristo, ele é muito exigente conosco. Ele diz assim que aquele que ama pai, mãe, filho mais do que a mim, não é digno de mim. É muito radical mesmo. Ou seja, você tem que colocar a sua vida totalmente diante do Senhor. A sua fidelidade, o seu esforço, o seu coração tem que estar diante única e exclusivamente de Deus. Óbvio que o amor que você tem que ter com o seu filho tem que ser verdadeiro, a sua mãe com o seu pai, com os seus irmãos em Cristo, tem que ser verdadeiro. Só que na Bíblia é interessante que existe vários tipos de amor na Bíblia. Tem o amor fileu, né, que é o amor entre pai e filho. O amor fraterno, que é o amor entre irmãos. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus. É o amor que Deus tem para conosco e nós devemos ter para com Deus. Aleluia, Deus. É diferente. E desses três, a Bíblia diz assim, que entre a fé, a misericórdia e o amor, temos que ter os três, mas o amor é maior. É o amor de Deus, a caridade do Senhor. Tem que ser maior do que tudo, irmãos. Tudo. E não podemos nos deixar levar primeiro para esse erro, estar firme nos homens. A nossa rocha tem que ser Jesus. Uma coisa que eu aprendi sobre a tempestade, que nós somos uma casa. Nós somos uma casa. Mas quando nós firmamos essa casa na rocha que é Cristo, haverá tempestades. As tempestades virão sobre nós que estamos com a nossa vida na rocha. Mas a nossa casa não cai. Aleluia, Deus. E para quem está no mundo também vai ter que fazer uma casa. Mas se não estiver firme em Jesus, está na areia. E quando vem a tempestade virá e irá derrubar a casa. A tempestade vem para todos, irmãos. Não é só para você, vem para todos. Mas se você estiver firme em Deus, nada vai derrubar a sua casa. Você estará firme, porque você está na rocha eterna, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, se firmou, deixou os caminhos do Senhor, por causa da falha dos homens, vai para a idolatria. Alguma coisa vai tomar o lugar de Deus no seu coração. Há alguma coisa tomar o lugar de Deus no seu coração, você vai para uma falha muito grande, que é a relativismo. O relativismo é quando você serve a Deus, mas serve o mundo. Você não está firme totalmente no Senhor. Você desanimou, né? Sei lá, o pastor roubou, o pastor adulterou, apóstolo, bispo, sei lá. Tem tanto título hoje em dia, reverendo. Seja lá quem for, errou, você desanimou. Aí alguma coisa toma o lugar de Deus. Você tenta preencher isso com alguma coisa que vem do mundo. As drogas, o sexo, bebida, trabalho, eu não sei. Qualquer coisa que tomou o lugar de Deus é idolatria. Só que quando você está dividido, você começa a relativizar. Você relativiza o certo do errado. O que acontece muitas vezes é o seguinte, que a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, ele fala que ele não é tão errado assim, não. Errado é o pastor que pecou. Errado é o fulano que está pecando. Eu não estou tão errado assim, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, irmãos, não relativiza. Olha o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Que Arão falou assim, ele criou, o povo já estava idólatra, o povo estava firme em um homem, esse homem não apareceu, e Arão fez um bezerro, o povo fez na idolatria. Mas ao cair na idolatria, que Arão falou assim, olha, fiz esse altar, amanhã é festa ao Senhor. O que ele quis dizer? Olha, vamos dividir um pouquinho com o ídolo e um pouquinho para Deus. Não serve, irmãos. Não tem como dividir as coisas para com Deus. Ou você serve realmente a Deus de todo o coração ou não. E outra coisa, e no dia seguinte o povo madrugou e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber e depois se levantou para folgar.
Esse folgar aqui eu fui ver a raiz do significado da palavra. Eles começaram a se divertir. Começaram a se prostituir, a dançar, a beber. Começaram a fazer o que o mundo faz, sabe? Hoje, é chegar o fim de semana, já quer estar no churrasco, já quer beber, já quer encher a cara, já quer estar na balada. Quer fazer isso. Irmãos, se nós deixarmos o caminho do Senhor, nós iremos entrar na imoralidade. Iremos. Coisas que você nem pensava em fazer. Ao deixar os caminhos do Senhor, você vai começar a fazer. Você vai começar a experimentar coisas que você não experimentava. Irmãos, é terrível quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente em Jesus se desvia dos caminhos do Senhor. É pior do que já nasceu no mundo. É pior do que está lá no Egito e nascer no Egito. É bem pior, porque quer experimentar tudo. Quer fazer tudo que não presta. Irmãos, vai na Cracolândia da vida, vai nos centros das cidades. A maioria que está lá, todos eles nasceram na igreja. Vai nos bares se não está cheio de presbítero, se não está cheio de missionário, de ex-pastor, porque se desviaram, deixaram os caminhos do Senhor. Aí vai para a imoralidade. Vai numa casa de tolerância, onde estão as meretrizes. Se ali não tem filha de irmã do ciclo de oração, se ali não tem ex-regente de mocidade, mas porque deixou os caminhos do Senhor. Um abismo leva outro abismo. O bezerro de ouro, ele é terrível, ele leva a gente para o buraco, nos leva para a lama. Por isso que vigiemos. Aquele que cuida, que está em pé, não caia. Porque realmente, irmãos, quando falhamos, o inimigo não tem dó. Ele realmente deixa a pessoa no pó, para que a pessoa tenha vergonha da sua vida, para que a pessoa ache que Deus não quer mais saber dele. Mas não é verdade. Não é verdade. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus grande. Ainda que caiamos na idolatria, no relativismo, na imoralidade, na confiança no homem, se você crê de todo o coração, há uma chance para você servir a Deus. A Bíblia diz aqui, que o povo errou, fez tudo que não presta. Deus se irou contra o povo, porque Deus se ira contra o pecado. Mas Moisés desceu. E aconteceu que, chegando Moisés, versículo 19, ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo, até que se tornou em pó. E espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. Beber o ouro, misericórdia, faz bem. E Moisés perguntou a Arão: o que tem feito este povo, que sobre eles fez tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: fazemos um Deus que vai diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou a terra do Egito. Então lhes disse: quem tem ouro arranque, e me deram, e lancei no fogo, e saiu o bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido. Irmãos, quando a gente se desvia dos caminhos do Senhor, a gente faz coisas que nos envergonham. Quando você está no pecado, você não vê isso. Quando você está na falha, você acha normal. Errados são os outros. E a Bíblia diz assim, que é impossível que não venham os escândalos. Mas ai de quem se escandalizar, e ai de quem vem o escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos, e ai de quem vem o escândalo. Quem fez você pecar, Deus vai julgar. Mas se você também, por causa dessa pessoa, continuar no pecado, Deus também vai te julgar. Você está ofendendo o mesmo Deus. E o povo de Israel, quando eles se desviaram dos caminhos do Senhor, estavam despidos, estavam nus. Era uma vergonha. Mas eles não perceberam isso.
porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha de seus inimigos. Moisés foi para o monte falar com Deus para receber as tábuas do testemunho e receber os demais mandamentos da parte do Senhor. E era muito mandamento, por isso que ele ficou 40 dias. E Arão ficou no lugar de Moisés. E Arão era homem de Deus. Só que infelizmente não estava preparado para liderar um povo como o povo de Israel. Ele estava preparado para ser sacerdote, matar bicho, sacrificar, mas não estava preparado para liderar um povo. E ele falhou. Ele falhou no seu erro e o povo começou a fazer a coisa errada. Eu digo uma coisa para os irmãos: todos vocês que pregam a palavra de Deus, preguem a verdade. Pregue a verdade. Não tenha medo. Não tenha medo se as palavras irão agradar as pessoas. Não tenha medo dos julgamentos. Não tenha medo de falar assim: mas fica falando essas besteiras. A semana toda eu estou trabalhando, estou cansado. Chegar aqui, eu quero ouvir uma palavra boa. Pregue a palavra de Deus. A boa palavra é a palavra de Deus. Nós vemos aqui realmente para ter conserto com Deus, para se chegar mais perto de Deus, porque a semana toda é desaforo, a semana toda é xingamento, a semana toda é nós atribulando, e às vezes temos que chegar na igreja no domingo para nos purificar, para Deus mostrar o que nós fizemos de errado durante toda a semana, para nos arrepender e ter mais uma semana de luta. Irmãos, não havendo profecia, o povo se corrompe. Arão quis agradar o povo. Ele podia falar: vocês estão pecando, se vocês querem pecar, peca vocês sozinhos. Eu não vou pecar não. Mas o que Arão preferiu: vou dar um jeitinho aqui. Vou dar um jeitinho. Esse não tem problema não, eu dou um jeitinho. Esse povo sempre foi idólatra mesmo, eu dou um jeitinho. E deu um jeitinho. Esse jeitinho levou o povo à idolatria, levou o povo ao relativismo e levou o povo aos piores pecados possíveis. Virou um carnaval, o arraial do povo de Deus. É isso que Deus quer? Fala a verdade, não está assim não. A igreja evangélica hoje não virou um carnaval? Não tem micareta evangélica? Não tem festa jesuína? Não tem grupo de samba de carnaval crente, gospel? Porque está faltando homens e mulheres de Deus para profetizar. Mas eu digo, eu posso ter a falha que for, eu estou te avisando: saia da idolatria, saia da imoralidade, saia do relativismo, se firme no Senhor. Como alguém que está dizendo a voz profética, porque profeta é quem proclama a palavra do Senhor, não é quem bota terror não para falar: Deus está falando, é quem fala a palavra do Senhor. Eu digo: saia da idolatria, saia da imoralidade, saia do relativismo e se firme na presença do Senhor, porque nós não teremos desculpa. Nós não teremos desculpa diante de Deus. Você pode ter desculpa diante de mim, eu posso até não concordar, mas até, o que eu posso dizer, eu posso até ter empatia. Muita gente foi roubada em alguns lugares, em algumas igrejas, muita gente foi enganada, muita gente ouviu coisas terríveis, ficou sabendo de coisas terríveis. Eu consigo ter empatia. Eu creio que às vezes nós se decepcionamos, né? Muita gente também veio para a igreja evangélica porque se decepcionou nas suas religiões. Viu muita coisa errada nas suas religiões e veio para a igreja evangélica. Mas não era para vir para a igreja evangélica. Era para vir até Jesus. Aleluia. Não era para a gente se decepcionar com líderes religiosos. Porque se tivesse a nossa fé firme no Senhor, não tem como se decepcionar com Deus. Com Deus não. Um homem sim, com Deus não. Mas fazer o quê? Caiu na idolatria, caiu no pecado, caiu na imoralidade, caiu no relativismo. Não tem jeito? Tem sim. E pôs-se Moisés em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Irmãos, é o seguinte: não importa o pecado que você fez, o Senhor ainda te chama.
Você é de Deus? Diz Jesus, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Ah, mas eu pequei, eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu passado é terrível. Cheirei, fumei, fiz isso, fiz aquilo. O Senhor ainda te chama, vem a mim. Glória a Deus. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão branco como a branca lã. O Senhor chama os pecadores ainda. Quando nós estamos nesses pecados terríveis, nós estamos doentes. Doentes. Essa é a verdade. O pecado é uma doença. É uma doença que faz as pessoas feder diante do Senhor. Mas Jesus disse assim, que eu não vim chamar os justos para o arrependimento, mas sim os pecadores. Porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Irmãos, assim, quem vai para o médico aqui? Eu não vou. Eu estou doente, mas não vou, entendeu? Eu não vou para o médico. Mas quem vai para o médico é quem tem que passar o tempo todo, pegar a receita, tem que fazer exames para ver se piorou, para ver se melhorou. Aí toma remédio daqui, toma receita de lá, faz exame daqui, fura aqui o pulso, fura tudo para ver o que está acontecendo, se tem muito açúcar, se tem muito sal, como estão as plaquetas, o hemograma, não sei lá, essas coisas. Vê a cabeça, porque está doente. Quem está doente tem que ir para o médico o tempo todo. Agora, será que nós não estamos doentes diante do Senhor? Estamos, porque todos nós somos pecadores. Agora é o seguinte, ele vem e diz assim, quem é do Senhor? Eu não quero saber quem idolatrou, quem sacrificou no altar do bezerro, eu não quero saber quem fez o bezerro, eu não quero saber quem se prostituiu, quem dançou, quem bebeu, quem deixou de fazer ou fez. Quem é do Senhor, vem a mim. É um chamado do Senhor para mim e para a sua vida. Ainda há lugar, ainda há tempo. Ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo para buscar a Deus. Ainda há um Deus que perdoa pecado. A Bíblia diz assim que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa a sua falha, não importa o seu erro, não importa o que eu disse agora. Se você caiu nessa besteira de confiar no homem, se você caiu na besteira de ir para a idolatria, colocou alguma coisa no lugar de Deus, não importa se você caiu no relativismo, acho que tanto faz, tanto fez, não importa se você caiu na imoralidade, o Senhor ainda te chama. Ah, não pecou? Pecou, né, irmãos? Ah, não pecou, né? Ele ajudou o povo a pecar. Mas o que virou Arão depois do pecado dele? Sumo sacerdote. Aleluia. Não é nem sacerdote, sumo sacerdote, o alto sacerdote, acima dos sacerdotes, o alto sacerdote de Deus, o homem que pecou. Mas quando nós nos arrependemos, o nosso chamado não acaba. O chamado que Deus tem na sua vida, se você se arrepender, ele será restaurado. Não muda. As promessas de Deus, elas não mudam. Não mudam. Aquilo que Deus tem para a sua vida, havendo arrependimento, será restaurado. Deus ainda quer te usar. O Senhor Jesus Cristo ainda quer estar usando você na terra dos viventes. O Espírito de Deus ainda quer habitar em você. Esquece o seu passado, porque Deus esquece. Não é verdade? A Bíblia diz que Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. Você vê como é profundo. A Bíblia diz que Deus, os nossos pecados, Ele não lembra mais, mas lança no mar do esquecimento. Aleluia, Jesus. Mas Deus, Ele é onisciente. Onisciente, nas Bíblias velhas, é omnisciente. Aí eles tiraram, para dar uma ajudinha, né, que a gente é meio burrinho, a gente vai entender. Aí tiraram a palavra grega omni e colocaram onisciente. É o que tem toda a ciência. É o que tem todo o conhecimento. Mas Ele faz questão de esquecer o seu pecado. O seu pecado Ele não vai conhecer mais.
O onisciente vai esquecer o seu pecado. E às vezes o homem não esquece não. Você falha e o homem não esquece. Você falha e o homem vai te julgar, vai te apontar a vida toda. Você falha, as pessoas não vão confiar mais em você. Mas o onisciente, o homem onisciente, ele vai esquecer. E aí ele diz: quem é do Senhor, vem para cá. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, todos que já cansaram do pecado, todos que já cansaram das falhas, todos que já cansaram dessa vida miserável a qual Satanás colocou. O Senhor ainda te chama. E Ele promete perdoar o seu pecado. Ele promete perdoar a sua dívida. O pessoal fala assim de banco, né? Depois de 5 anos o banco esquece. Esquece não, irmão. O que acontece é que não aparece no SPC e no Serasa. Mas não esquece não. Quando você vai comprar uma casa, está lá a sua dívida. Quando você vai comprar o carro, a dívida está lá. Pode passar 20 anos, 30 anos. Se você não passou, ele só não pode cobrar mais. Mas ele não esquece a sua dívida. Agora o nosso Deus esquece. Obrigada, Senhor. O nosso Deus esquece seu tempo de idolatria, o tempo que você bateu o tamborzinho, o tempo que você se dobrou diante de uma imagem de escultura, o tempo que você se prostituiu, o tempo que você bebeu, que você fumou, que você cheirou, o tempo de balada, o tempo de prostituição. O nosso Deus esquece. E porque Ele chama, porque Ele tem poder de purificar. Glória a Deus, aleluia. Eu não chamo. Eu tenho poder de purificar alguém, irmãos? Eu tenho o poder de fazer alguém virar santo. Eu tenho o poder de fazer uma pessoa ser uma nova criatura. Mas Jesus Cristo tem. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus tem poder. Eu não. E por isso que Ele chama. E por isso que Ele perdoa. Então essas palavras, irmãos, é um alerta. Alerta. Não se firma no homem. O bezerro de ouro ensina isso pra gente. Israel se firmou no homem. E quando o homem falhou, não é que o homem falhou, eles entenderam que Moisés falhou. O homem demorou, né? O homem demorou. Na cabeça deles morreu lá no... Quem fica 40 dias sem comer, né? Morreu lá no meio do monte lá. Quem vai pegar ele lá no monte? Aí caíram. Não firma no homem, firma no Senhor. Porque se você se firmar no homem, um homem vai falhar. E você vai cair junto com o homem. Vai cair pior do que ele, porque às vezes o homem falha, é homem de Deus, ora, Deus perdoa e continua pregando. E muitos dos nossos irmãos que se firmaram no homem, está aí na cachaça, está nos bares, está em casa, está numa biqueira, está na sarjeta, está correndo da polícia, está na cadeia. Quantos chamados estão na cadeia hoje em dia? Quantos pregadores estão na cadeia? Quantas irmãs do ciclo de oração estão nas esquinas com bolsa? Quantos jovens que poderiam estar evangelizando estão agora na sarjeta se furando para injetar uma droga em si mesmo? Mas Deus ainda usando, irmãos. Prega essa palavra. Prega que é como diz aquilo lá, que Deus está chamando o profeta, né? Se considere um pecador e chama essas almas, que essas almas estão no mundo, estão chorando, sem da salvação participar. Mas fala que Jesus os leva para o céu. Muita gente promete riqueza para as pessoas virem para a igreja. Mas eu posso te garantir que dá para ficar rico sem vir para a igreja. Dá. Estude bem. Aprenda inglês. Aprenda algo que agregue valor para as pessoas. Você vai ficar rico sem vir para a igreja. Muitas pessoas até vendem uma vida familiar boa. Mas dá para ter uma vida familiar boa, mesmo não estando na igreja. Deixa de beber cachaça. Dê mais atenção para o filho. Você está na igreja. Agora ninguém pode te dar o céu. Só Jesus. Porque Ele comprou o céu com o sangue dele. Isso ninguém pode comprar. Isso ninguém pode prometer.
Só Jesus pode te dar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.